O inimigo quis fazer o mal comigo. Pessoas quiseram fazer o mal comigo. Mas Deus transformou esse mal em bem. E aqui, no caso, ele fala para que muitos, para conservar em vida um povo grande, ou seja, para salvar a vida de muitas pessoas. Então, pensa nisso. Sempre que você achar que tem uma dificuldade na vida, que aconteceu alguma coisa de mal, lembre-se que ainda não terminou o filme. Você já levantou da poltrona sem assistir um filme? Sem assistir o fim do filme? Ontem, várias vezes eu passo assim eu não sei se é no Netflix ou na Amazon Prime, eu passo para ver que filme que tem. Então eu gosto muito de filme de ficção, do espaço, essas coisas assim eu gosto. Aí passando, sempre vejo um filme lá que eu vejo o nome do filme e falo assim, mas esse filme eu já assisti, não é bom não, né? Não é bom. Aí ontem eu falei assim, poxa, eu vou assistir de novo. Se eu assistir faz muito tempo, nem lembro como termina o filme. Depois, assistindo o filme, eu lembrei, eu assisti esse filme numa viagem que eu fiz, acho que foi para visitar meus filhos no exterior, e o voo deve ter chegado no aeroporto, e não deu para terminar o filme. Então, eu tinha na cabeça que eu assisti. Mas daí eu assisti ontem, e eu vi que não era nada do que eu imaginava. Pelo trecho que eu tinha assistido no começo, eu achava que era um filme de zumbi, de coisa assim, não tinha nada disso, longe, bem longe disso, nada disso. Quando você assiste o filme inteiro, aí você fala, uau, era isso então? Então é isso que aconteceu? Eu não estava entendendo como é que ele foi parar ali, como é que aconteceu isso, como é que aconteceu aquilo. Então, não tire conclusões do filme da sua vida se você não assistiu inteiro ainda. Espere a última cena, porque tem alguns filmes que é na última cena. Os melhores filmes são esses, eles levam você a achar, de repente, pá, você fala assim, você se sente um idiota, porque você fez uma previsão totalmente errada de como ia terminar o filme. Então não tente fazer uma previsão da sua vida, independente de que ponto você está. Você pode estar no ápice da sua vida, aí gozando de um ótimo emprego, de uma família maravilhosa, tudo, mas pode vir também o reverso disso, né? Pode acontecer o reverso. Ou você pode estar no buraco, no fundo do poço, e não perceber que, na realidade, Deus quer fazer de você um José, não é? Veja Paulo, pensa em Paulo, com toda a sua atividade, esse homem de Deus tão ativo no Evangelho, querendo levar o Evangelho para todo mundo, querendo pregar em todo lugar que ele ia, tal, de repente, pá! Ele viu uma mão fechar a fechadura da cela de prisão dele. E aí ele ficou preso em Roma. Ele fica preso em Roma e ele fala, mas a palavra de Deus não está presa, o Evangelho não está preso. E foi justamente nas prisões de Paulo que ele deu mais fruto. As cartas dele, a maioria das cartas, são escritas nas prisões. Que perda nós teríamos se Paulo não tivesse sido preso? Pensa bem, não é? Que desvantagem para nós seria isso? Deus sabia muito bem que precisava tirá-lo de toda a sua atividade, de toda a sua força pessoal, de toda a sua energia da carne e colocá-lo preso para que ele pudesse realmente dar fruto para Deus. O Senhor falou isso também para Pedro, né? Pedro era um homem muito voluntarioso, que achava que fazia, acontecia, e o Senhor fala para ele que um dia iriam atá-lo, né? E ele ia ser levado para onde ele não queria. Ou foi para Paulo que falou isso? Foi para Pedro, né? Eu acho que para Pedro. Ágabo fala para Paulo também, alguma coisa semelhante. Mas Pedro, no final da vida dele, ele não estava nem um pouco arrependido da vida que ele teve, da vida que o Senhor deu a ele. Porque ainda que pudesse parecer aos olhos humanos uma vida de perdedor, ele termina a sua vida esperando ansiosamente
a volta do Senhor para buscar, ele nem era a volta, ele já tinha sido revelado a ele que ele ia morrer, né? Então, esperando o reencontro dele com o Senhor. A mesma coisa Paulo, né? Paulo também, no final, ele fala, guardei a carreira, guardei a fé, né? Completei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa de justiça me está reservada. Ele sabia que agora ele ia partir. Ele não sabia antes, porque quando ele escreve para os Tessalonicenses, ele fala, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Ele se inclui no discurso dele, na carta dele para os Tessalonicenses, mas na carta de Timóteo, a Timóteo, ele já fala que ele já sabia que ele não ia ser arrebatado, que ele ia morrer, que ele ia ser morto. Na verdade, ele foi decapitado, segundo a tradição, com 40 e poucos anos. Imagina quantos homens ilustres passaram por esse mundo. Quantos? Muitos homens de sucesso, muitos... Eu tenho um livro aqui que eu ganhei de uma editora, são vários grandes homens, tá? Henry Ford, tem Thomas Edison, tem todos os grandes industriais, todos os homens de sucesso. Eu comecei a ler o livro e não aguentei, porque era uma desgraça a vida desses caras. Para chegar no sucesso, eles tiveram que sacrificar um monte de coisa, família, filhos, filho que se aparta dele, que não sei o quê. Agora, você pensa, esse homem, Paulo, esse frágil ex-fariseu, no mundo inteiro, todos os dias, milhões de pessoas leem o que ele escreveu. Leem as cartas que ele escreveu. Você acha que a vida dele foi um sucesso ou não? Claro que aos olhos humanos não foi. Da mesma forma que a vida do nosso Senhor Jesus aqui não foi um sucesso. Veja o espólio que ele deixou. O que ele deixou na cruz? Tinha lá um manto e uma túnica. Sobrou nada, não tinha nada para dividir. Não podia nem chamar um advogado para fazer o espólio, fazer a partilha dos bens, porque não tinha, não deixou nada. Então não foi bem sucedido, né? Foi um perdedor, foi um perdedor. Para esse mundo foi um perdedor. Mas nós sabemos que ele venceu a morte, e ele é aquele que voltará em glória, como José. Um dia ele voltará como José, como vice-rei, né? Que José era vice-rei de todo o Egito. Cristo virá para reinar em submissão, em sujeição ao Pai. Ao Pai. Lá no Antigo Testamento nós temos uma figura de Faraó com Deus e José com Cristo, né? E é da mesma forma, o Pai, que enviou o seu Filho ao mundo, vai lhe dar o reino. E no fim ele devolverá o reino ao seu Pai.